Ora viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Haja Saúde, o espaço já habitual nestas tardes de quinta-feira. O alcoolismo tem sido o tema tratado durante este mês de janeiro e hoje, para o fecharmos, temos connosco o convidado dos últimos programas. Falo de Paulo Braga, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica na Casa de Saúde de São Miguel. Muito boa tarde, Sr. Enfermeiro. Obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. Para encerrarmos este tema, penso que é também importante falarmos sobre o que pode estar na origem dos consumos excessivos do álcool. Sim, antes de mais boa tarde a todos, e é importante realçar que a problemática do consumo e abuso do álcool pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, de ambos os sexos, de vários estratos sociais e todas as profissões. Aquilo que está mais que comprovadamente demonstrado é que os consumos iniciam-se essencialmente na adolescência. Essa é a fase crítica. É a curiosidade, a aventura, a procura do prazer, que levam a que se iniciam os consumos. Associados a isso, normalmente os consumos acontecem por pressão de outras pessoas, inicialmente, quer que seja da família, infelizmente acontece muito. Consumos de álcool são socialmente aceitos e depois acabam por ser uma forma da pessoa se sentir mais à vontade, se sentir integrada e bem aceite. Nessa etapa associa-se muito o consumo do álcool a uma maior desinibição, a pessoa sente-se mais confiança, mais desinibida e é uma forma da pessoa se afirmar ou ser mais rebelde face a outros elementos do grupo. O que vai acontecendo ao longo da vida é que esses consumos vão se perpetuando ao longo do tempo, porque o álcool está associado a momentos de convívio, de socialização, de busca de prazer e beber acaba por ser desculpa para se esquecer do dia-a-dia, para quebrar a monotonia, para esquecer as preocupações, etc. O que acontece é que muitas vezes esses consumos podem se tornar mais graves, às vezes podem iniciar-se mais tarde. Isso porquê? Porque também associa-se muito o início dos consumos a um episódio menos positivo, a um divórcio, ou o falecimento de um ente querido, situações assim. E aí, nestas situações, o álcool serve como um refúgio em que se pensa que o álcool vai ajudar a ultrapassar determinadas experiências negativas de dor, medo, cansaço. Mas o que o álcool faz promove uma falsa sensação de euforia ou de que os problemas se resolveram. Na prática, no dia seguinte, quando a pessoa, entre aspas, desperta, os problemas continuam os mesmos e tem mais ainda um problema associado. Já na fase da dependência, o que acontece é que os consumos existem essencialmente para colmatar a ressaca. Não é? A pessoa acorda de manhã com vômitos, náuseas, os tremores matinais e sente a necessidade de ingerir álcool. Daí que seja muito importante ter a consciência de que as decisões que nós tomamos durante a nossa adolescência e início da vida adulta vão depois, posteriormente, ter impacto na nossa vida enquanto adultos. Temos estado a falar nos consumos portanto, na adolescência. Existem, ou têm existido, aliás, várias estratégias para combater este consumo precoce, digamos assim. Na sua opinião, quais são ou quais devem ser as estratégias de prevenção mais adequadas e mais eficazes? Okay. E efetivamente existem dezenas de recomendações. Aquilo que eu aprendi, que eu sei que é da minha prática, é que não existem estratégias de prevenção ideais. O que existe, a gente tem que ter sempre em noção 3 fatores, que é a substância que estamos a falar, nesse caso o álcool, o indivíduo, as características do próprio indivíduo e o ambiente, contexto onde ele está inserido. Até porque cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, efetivamente. Aquilo que nós sabemos é que nessa fase da adolescência é muito importante o contexto familiar onde esse jovem está inserido. Se ele tiver um estilo de disciplina parental construtivo, um bom suporte afetivo, uma boa supervisão, uma boa comunicação entre pais e filhos, todos estes são fatores que podem contribuir para uma melhor saúde mental deste jovem e que lhe vai dar as ferramentas e conseguir ter as estratégias necessárias e saudáveis para lidar com as situações que são decorrentes da adolescência, a ansiedade, a angústia, a fragilização, entre outras situações. Em relação ao contexto social onde os jovens estão inseridos, nós somos um país que tem leis espetaculares, temos muita lei. O nosso problema, efetivamente, é a fiscalização, que deve ser mais eficaz e eficiente. Por isso, uma boa estratégia é evitar que haja o acesso e o contacto fácil com o álcool e as outras substâncias psicoativas. No meu entender, mais importante ainda do que essas duas estratégias é
fornecer a informação adequada aos jovens, para que eles saibam quais são as substâncias psicoativas, os efeitos e as consequências dos consumos destas substâncias. Aquilo que nós sabemos pelos relatórios do CICAD, quer o 2014 2015, é que muitos dos jovens têm os primeiros contactos com o álcool no terceiro ciclo, por isso, em meu entender, deve ser logo no segundo ciclo que se deve começar a dar informação. E a informação deve ser dada de forma muito cuidadosa, porque nós não podemos dar a informação de modo a que desperte a curiosidade do consumo. O objetivo é sempre retardar ou evitar, pelo menos, o consumo dessas substâncias, mas, ao mesmo tempo, dar alternativas de prazer aos jovens. E, além disso, devemos desenvolver sempre nesses mesmos jovens características como a autoestima, a capacidade de lidar com frustrações, com a ansiedade, com as responsabilidades da vida. E para isso é preciso que as pessoas, que esses jovens tenham capacidades de comunicação, de habilidade de decidir, de interagir em grupo, de serem assertivos, com autonomia, com responsabilidade, com sentido crítico, bem informados. Ou seja, é preciso saber dizer não. Não é só dizer não por não, é preciso estar bem informado e ter consciência de porque é que está a dizer que não. O enfermeiro Paulo trabalha nesta área, não sei se já há muito tempo. O que eu lhe pergunto é se tem notado ao longo do tempo alguma melhoria, portanto, nos casos que vê no dia-a-dia sobre essa questão. Sim, sobre o alcoolismo. Já são há 9 anos que trabalho com essa população. Aquilo que, infelizmente, nós temos notado é que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, os utentes que nos procuravam tinham 55, 60. Hoje em dia já começam nos 25, 30, ou seja, os consumos começam muito mais cedo, as consequências manifestam-se muito mais cedo, o nível de degradação é que quando essas pessoas chegam até nós já é mais elevado, porque antigamente o alcoolismo era muito mais tolerado, as famílias aceitavam melhor. Hoje em dia não, o número de divórcios, de casos de violência doméstica devido ao consumo de álcool já são manifestos, já se consegue perceber perfeitamente que existem, que acontecem e que infelizmente acabam por ser situações sociais graves. E já começa também a haver a noção que isto é um grave problema social também. Sim, através dos estudos que têm sido feitos, quer na região, quer no país, a gente percebe que são cada vez mais jovens que iniciam os consumos, a diversidade, e não só no álcool, podemos falar de todo o tipo de substâncias, cada vez é mais tolerado o consumo, as estratégias de prevenção não são as mais corretas que estão a ser utilizadas, ou seja, existe uma série de fatores. Contudo, também há que referir que começam a surgir iniciativas válidas, uma delas é o Fórum do Alcoolismo, e que espero eu, que vão contribuir para que haja estratégias mais acertadas para que sejam implementadas. Muito obrigado, enfermeiro Paulo. Por hoje o nosso tempo chegou ao fim. Fechamos também o bloco dedicado ao alcoolismo. Agradeço mais uma vez ao enfermeiro Paulo Braga por ter estado aqui connosco durante este mês de janeiro. É sempre bem-vindo para falar deste tema ou de qualquer outro. Eu, quanto a mim, também me despeço. Volto na próxima semana, já em fevereiro, com mais um tema em análise aqui no Haja Saúde.